Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui mais uma vez para abençoar você, tudo que envolve a sua vida. Eu quero que a presença do Senhor encha a sua casa. E para isso eu vou trazer uma mensagem poderosa, uma mensagem que vai te fazer refletir sobre a sua vida, sobre as decisões que você tem tomado, para que você não cause mais feridas no coração de Jesus. Sim, é isso mesmo que eu falei. Infelizmente, irmãos, muitas vezes nós machucamos o coração do Senhor sem mesmo querer, sem perceber. E por isso Deus está me permitindo que eu entre na sua casa para te trazer esse momento de reflexão. E depois eu quero orar por você. Eu quero que você cresça na comunhão com o Senhor. Você não nasceu para viver longe de Deus. Você não nasceu para viver atribulado, cheio de angústia no coração, com a vida amarrada, escravizada por nada. Jesus já conquistou a liberdade que você tanto procura, a liberdade de não depender da aprovação das pessoas, de não ser escravo do pecado, das coisas do mundo. Jesus quer ser o Senhor da sua vida. E por isso eu quero te convidar a participar dessa corrente de fé, dessa corrente de oração que tem acontecido todo dia. Então se inscreva aqui no meu canal, você que ainda não é inscrito, clica no botão inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo, e do lado vai aparecer um sininho. Vai lá, clica nesse sininho, selecione a opção todas, porque só assim você vai receber a notificação sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Irmãos, a palavra que o Senhor tocou no meu coração hoje é algo muito sério e eu tenho certeza que vai tocar o seu coração. A Bíblia conta no livro de Números, capítulo 12, no Antigo Testamento, que o povo hebreu estava caminhando pelo deserto sob o comando de Moisés. E aquele lugar era muito quente, não tinha nenhum sinal de água por perto. Então as pessoas começaram a sentir sede e elas começaram a reclamar com Arão, que era o irmão de Moisés, e também com Moisés. E elas ficaram muito revoltadas e eu quero ler para você o que elas disseram. Está aqui no livro de Números, capítulo 20, o versículo 3 ao 5. Olha o que está escrito. Quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para esse lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Olha isso, irmãos. Na verdade, quando a gente lê os livros do Antigo Testamento, que falam sobre essa libertação do povo hebreu, da escravidão no Egito, até a sua chegada na Terra Prometida, nós percebemos que aquelas pessoas se revoltavam com Moisés por qualquer motivo. E eu tenho certeza que qualquer um de nós teríamos perdido a paciência e nós teríamos pedido para Deus dar um jeito naqueles rebeldes. Mas Moisés, irmãos, era um homem diferente, era um homem muito calmo, tranquilo. A gente fala muito sobre a paciência de Jó, não é verdade? Mas eu quero ler para você um versículo aqui em Números capítulo 12, o versículo 3, que mostra muito bem como era Moisés. Olha o que está escrito. Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Então, irmãos, aqui nós vemos que Moisés realmente era um homem muito manso, mais do que qualquer pessoa na terra. Mas aqueles hebreus eram tão ingratos com tudo que Deus tinha feito por eles, que até o líder daquele povo acabou perdendo a paciência e se irritando. Irmãos, é claro que Deus não deixaria o seu povo morrer de sede no deserto. Deus já tinha dado muitas provas, já tinha feito muitos milagres na vida dos hebreus, mas nada fazia eles pararem de reclamar. Você conhece alguém assim? Alguém que parece que nada está bom, tudo que a pessoa faz ela tem que reclamar. Tudo que ela olha, tudo que ela toca, tudo tem a murmuração. Irmãos, nós devemos tomar cuidado para não cair nesse erro. Deus não gosta de pessoas que ficam reclamando. Irmãos, a Bíblia diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor. Então a gente tem que ter isso no coração, essa gratidão. E eu não estou aqui dizendo para você agradecer quando as coisas dão errado, não. Você tem que agradecer apesar das circunstâncias erradas, apesar das coisas não saírem do jeito que você queria. Isso é ser grato e é isso que Deus espera de nós. Amém? Então, irmãos, voltando aqui à história de Moisés, como eu disse, aquele povo era muito rebelde e muito murmurador. E aí teve um momento em que Moisés se cansou. Moisés simplesmente não aguentava mais a reclamação daquele povo, e aí teve um momento em que o povo começou a reclamar dizendo que eles estavam com muita sede.
Então Deus falou com Moisés e orientou ele para resolver aquele problema da água. Olha o que o Senhor disse no capítulo 20, o versículo 8. Moisés, pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Olha isso, irmãos. Então aqui Deus deu uma ordem bem clara. Moisés, fale aquela rocha. A ideia era somente que Moisés falasse aquela rocha, mas ele estava tão cansado de suportar aquele povo que ele extrapolou a ordem de Deus e ele acabou abrindo aquela rocha, batendo nela. Olha o que está escrito. Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. E então, irmãos, nesse momento parece que tudo tinha ido bem, resolveu o problema. Mas, irmãos, naquele momento de ira, Moisés e Arão tiveram que pagar um alto preço pela desobediência, porque eles eram representantes de Deus aqui na terra. E o fato deles não obedecerem ao Senhor, isso trouxe um preço muito alto. Olha o que a Bíblia diz. O Senhor disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Olha isso. Irmãos, vocês já pararam para pensar por que um castigo tão pesado assim? Será que Deus não poderia relevar, sabendo que Moisés estava extremamente estressado, cansado daquele povo? E a resposta é não, irmãos, por um único motivo. Aquela rocha simbolizava Jesus. Deus estava querendo mostrar ao povo que Jesus, que viria muitos séculos depois, ele era a fonte de água viva, que é capaz de matar a nossa sede. E quando ele feriu a rocha, que era Cristo, nem Moisés nem Arão entraram na terra prometida, que foi vista somente de longe por Moisés. Então, irmãos, o grande problema é que assim como Moisés, nós também ferimos o coração de Jesus com os nossos pecados, principalmente quando nós estamos nervosos, estressados, cansados ou com cabeça quente, e aí a gente faz as piores escolhas da nossa vida. Irmãos, muita gente peca porque está brigada com seu cônjuge, porque está sem dinheiro, porque teve um problema no trabalho, e aí a pessoa se sente injustiçada e acha que pode agir sem ter o temor de Deus, sem obedecer à palavra de Deus. Irmãos, fica aqui um aviso para todos nós, porque eu também, muitas vezes, eu já magoei o coração de Jesus. E se não fosse a sua graça e a sua misericórdia, eu não estaria aqui falando para vocês. Mas graças a Deus que nós estamos na nova aliança. Jesus já derramou o seu sangue ali na cruz, ele venceu tudo por nós e ele morreu naquela cruz justamente porque ele sabia que você e eu pecaríamos, que você e eu desviaríamos dos seus caminhos. E é por isso, irmãos, que a Bíblia nos dá uma forte promessa, maravilhosa promessa, de que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então, irmãos, nós precisamos saber que nós ferimos sim o coração de Jesus com os nossos pecados e a nossa desobediência. Mas, ao mesmo tempo, a graça de Deus está sobre nós e não precisamos ficar mais nos culpando, nos martirizando, querendo afastar do Senhor por causa dos nossos erros, porque a Bíblia diz que Deus está perto de cada um de nós e quando nós nos arrependemos, nós estamos dando um passo em direção a Deus. E a Bíblia diz: pecadores, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Irmãos, nós estamos no tempo da graça. Não colheremos mais maldição, não seremos mais condenados se a nossa fé estiver em Jesus e se nós tivermos um coração arrependido e quebrantado. Amém? Então, se você entendeu essa mensagem, agora eu quero orar por você. Você que agora se sente tão afastado, tão frio espiritualmente. Meu irmão, esse é o tempo de voltar para o Senhor. Eu creio que Deus vai ouvir a sua oração. Não importa se você está no fundo do poço, não importa o quão longe você foi da presença do Senhor. Ele ainda te ama, Ele te conhece e Ele quer te abraçar. Assim como aquele pai que o filho pródigo se afastou dele. E quando o filho vem vindo com aquele discurso pronto, achando que o pai nem o receberia, o pai começou a correr e o abraçou e restaurou a vida dele. Meu querido irmão e minha irmã, Deus vai restaurar a sua vida. Creia nisso. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua santa presença para te agradecer pela vida deste irmão e desta irmã que tem orado comigo há tanto tempo.
Pai, essas pessoas que têm chegado também nessa corrente de fé recentemente, eu te peço, meu Pai, derrama da tua paz, da tua presença e da tua misericórdia. Oh, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que dê muita sabedoria, discernimento a este irmão e esta irmã, que ele consiga saber quando está ferindo o coração de Jesus com as suas atitudes. Pai, nós queremos arrepender, nós queremos mudar de vida, nós não queremos nos afastar de Ti, meu Pai. Oh Deus, não queremos agir por impulso, não queremos agir sem pensar nas consequências, mas queremos consultar ao Senhor antes. Queremos, meu Pai, que o Senhor guie os nossos passos, as nossas emoções. Oh meu Deus, ajuda-nos a viver como Jesus viveu, que a gente consiga estender a mão ao necessitado, que a gente dê até mesmo a outra face quando nós formos ofendidos, quando as pessoas tentarem nos humilhar, tiverem inveja de nós, que a gente consiga liberar o perdão e o amor. Mesmo quando, meu Pai, as pessoas só reclamam, as pessoas só nos aborrecem, dá-nos do Teu amor, meu Pai, porque quando o Teu amor está no nosso coração, nós conseguimos perdoar, nós conseguimos amar e acreditar nas pessoas. Pai, olha para a vida desse filho e dessa filha, dê a eles, meu Pai, essa paz que excede todo o entendimento, que a gente consiga viver em paz todos os dias, não importam as circunstâncias, e que a gente nunca deixe de se firmar na rocha, que é Jesus Cristo, a fonte de águas vivas. E é no nome dele, no nome de Jesus, que eu libero a bênção. Eu abençoo você que está me ouvindo, eu abençoo a tua casa e eu cancelo todos os planos do inimigo, toda a opressão maligna. Eu repreendo em nome de Jesus e eu libero uma palavra de bênção sobre você. Seja próspero, seja abençoado, seja feliz em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos, e nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal.
E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé, cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim, tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração
de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava, porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas. Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual?
se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo o jugo, toda a opressão, toda a tristeza, todo o cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar.
A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém?
Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.